Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar o pão. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Os discípulos então diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Como tendes o coração endurecido? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 peixes, 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 homens? Quantos cestos vos recolhestes em pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. A origem de nossas brigas, contendas e discórdias. Esse é um dos aspectos que o Evangelho quer nos alertar. E isso se faz a partir de um fato lembrado pelo evangelista Marcos, um fato corriqueiro da vida cotidiana dos apóstolos. Eu diria, algo que pode acontecer conosco. Mas o texto mostra um desenrolar impressionante. Marcos, alguém lhe contou que certa vez os discípulos, vamos pensar, os 12, foram para o barco com Jesus, 13. Estavam fazendo uma travessia. Sempre Jesus estava na travessia de uma margem para outra, indo de um lugar para o outro. E era uma travessia demorada. E certamente eles lanchavam, comiam, ou como se diz no Nordeste, merendavam. E de repente se deram conta de um fato: alguém esqueceu a sacola de pães. E se deram conta que só tinha um pão para 13 rapagões, vamos usar assim, para 13 homens feitos. É pouco, né? É ou não é? E aí começa uma discussão. O texto mostra um aspecto subliminar que Jesus escutou e viu que eles estavam discutindo por causa do pão. Certamente um acusou o outro: ah, você esqueceu, mas você ficou de trazer, mas você me pediu para fazer aquilo e eu esqueci de pegar o fardo do pão lá, a sacola de pão. Jesus intervém. Jesus percebe uma discussão. Jesus intervém, mas falando algo que num primeiro momento eles não entenderam. Jesus fala: prestai atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os apóstolos num primeiro momento: mas espera aí, nós estamos
Jesus falando de fermento, nós estamos falando, é outra conversa. O que aconteceu? Tanto que você tem que entender o texto, está aqui, é só a gente interpretar. Jesus percebeu que eles estavam discutindo porque levaram só um pão. E Jesus vai explicar. O que é a questão? É a falta de pão? Não. Porque esquecer o pão? Não. Jesus vai dizer depois: escuta, vocês estão esquecendo que eu reparti 5 pães para 5.000 homens? Por acaso, e depois ele cita, 7 pães para 4.000 homens? Foram 2 multiplicações. E vocês acham, primeiro pensamento, tem mais, que vocês acham que eu que acabei de fazer 2 milagres de multiplicação dos pães, não sou capaz aqui nesse barco de multiplicar o pão para dar de comer a todos vocês? Vocês estão esquecendo disso? Quem fez, faz. O problema não era esse. Vamos dizer de uma forma muito simplória, Jesus resolveria multiplicando os pães, mas o problema era anterior a esse. Qual era o problema? O fermento que estava no coração daqueles que estavam brigando. O fermento dos fariseus, que nunca escutavam, nunca enxergavam, nunca podiam perceber qual era realmente a mensagem de Jesus, porque eram surdos e mudos, porque estavam bloqueados, sempre com contenda. Se você olhar na Bíblia, raramente um fariseu, teve uns que tenha se aproximado de Jesus com reta intenção. Na maioria das vezes eles chegaram para armadilhas, para pegar numa palavra, para criar uma confusão, para ridicularizá-lo. Esse é o fermento que ele está dizendo: apóstolos, meus discípulos, vocês estão com o mesmo fermento que eu tanto abomino. Não está falando para nós? Olha os motivos, e a gente sendo sincero, vamos começar do micro, que fica mais fácil. Os motivos às vezes das brigas dentro de casa. Se a gente olhar para trás vai dar risada. É um chinelo virado, brigas às vezes dentro de casa porque a televisão está alta, briga dentro de casa porque deixou a pia suja, briga dentro de casa porque tirou a roupa, não jogou no cesto, briga dentro de casa por coisinhas. Não que isso não é importante, não que não é importante ter as coisas limpas, não é essa a questão. Claro que todo mundo tem que fazer sua parte. Tem gente que é muito folgado. A mãe lava, larga. Não, também não é isso. Eu desrespeito dentro de casa às vezes. Parece que mãe é empregada doméstica. É ou não é? Às vezes tem essa impressão, mas não estou desmerecendo isso. A colaboração, companheirismo, empatia que todo mundo tem que ter. Mas às vezes o motivo da briga é tão picuinha que não se justifica. E de repente começa uma briga. O problema não é o copo fora da pia, já é mágoa que está lá dentro, insatisfação que está lá dentro, raiva que está lá dentro. A pessoa está lá com aquilo cozinhando, só está esperando a oportunidade de vomitar. Aí vira um pandemônio. Aí uma coisa simples vai crescendo, é uma palavra áspera, é um xingamento, e aí estragou. Fermento azedo.
O problema, segundo o pensamento, quando você coloca um fermento na massa, você não tira. Você não consegue identificar aqui a farinha, quando você sova. Pão a gente sova, não é? Fiz isso muito em casa, seminário, sovar. Você colocou a farinha, colocou o óleo, colocou o sal, uma pitada de açúcar para dar uma quebrada. Coloca o fermento, ovo, se você coloca. Mexeu, você não separa mais. Qual o processo natural? Crescer, senão vai batumar. Ou coisa ruim para comer. Se você coloca o fermento da raiva, o fermento do ódio, o fermento da maldade, o fermento seu azedume, não tem mais como tirar. Se misturou e vai. Então o que tem que se fazer? Este fermento diabólico, fruto de coisas ruins, tem que tirar. É isso que Jesus está dizendo para eles. Esse fermento que te faz ficar surdo ao que o outro fala, cego à necessidade do outro. Isso é terrível, meus irmãos. Tem gente que não consegue enxergar a necessidade do outro. A pessoa está lá implorando, pedindo, suplicando, mas a pessoa não enxerga. Por quê? Porque está cego na sua soberba, está surdo. Jesus vai dizer isso, no seu egocentrismo. Eu sou eu, a última palavra é minha, o que importa é meu bem-estar, do outro tem que ser do jeito que eu quero. Cuidado com o fermento de Herodes. Herodes foi um assassino. Esse Herodes não é o grandão, não é o grande Herodes, Herodes o grande, esse já tinha morrido. Esse já é baixa prateleira. Esse aqui já é filho do filho. Já estão numa tríade de divisão. Mas foi esse, decapitou Herodes. Foi esse que viu Jesus e tirou sarro de Jesus. Cuidado com o fermento que mata, o fermento que exclui, o fermento daquele que elimina propositalmente quem se opõe. É isso que o Senhor está falando. E por isso Jesus vai dizer claramente, logo depois: será que vocês não entendem? Eu acho que o nosso Senhor também, Ele deve, para a gente, para mim, Padre, eu vou falar de mim, não vou falar de vocês. Ironi está aqui, Spudar, Ele deve falar para você também, para mim também. Mas que cabeça dura que você é, Padre. Ele deve chegar para você também e falar: mas que cabeça dura que você é. Eu já te falei tanto, já ensinei tanto e você não aprende. Ô moleque cabeça dura, ô padre cabeça dura. Às vezes Deus deve olhar para a gente: mas você é muito cabeça dura. Você também. Por quê? Ainda não compreendeis? Vocês estão discutindo pela falta de pão. Tipo, vocês estão brigando por isso. Vocês estão colocando em risco a família e a alma de vocês, a felicidade, por isso. Tendes ouvido, coração endurecido, olhos não veem, ouvidos não ouvis. Esse pão a gente resolve. Mas há um outro pensamento. A consequência do pão. O milagre aconteceu, sempre já expliquei isso. Mas a moral do milagre, vocês não estão aprendendo a repartir. Vocês não estão no meu discipulado. Que não é que um esqueceu, não é que um não levou. Todos somos irmãos. Um dos grandes ensinamentos
que ele citou 2 multiplicações, é a partilha. Jesus também chama atenção sobre isso. Vocês não estão aprendendo a repartir. Vocês estão cometendo os mesmos erros deles. Vocês estão cada um cuidando do seu. Nós não estamos aqui como discípulos e mestre, formando uma comunidade. Às vezes as nossas comunidades não aprendem a repartir. Cada um, só tem um pão, é meu. É a sardinha no meu prato. Esse é meu. Você é meu filho, dane-se. É um outro ensinamento que o Senhor está dizendo hoje, que nos leva a pensar: enquanto o problema não chegou na minha casa, não é problema meu. É um grande perigo de um individualismo. E isso, meus irmãos, se reflete na sociedade. Eu falei micro, né? Micro. Mas se você alargar, se olha para a sociedade, é isso que está acontecendo. Cada um colocando o seu pão embaixo do braço e vai embora. Você olha para o Brasil, você olha fora do Brasil, você olha as guerras que são iminentes, as guerras que são veladas. Qual o motivo, Senhor? Olha por que vocês estão se matando. Pense por que vocês estão brigando. Porque cada um quer colocar o pão embaixo do braço e fazer sua merenda. Se eu tiver com o meu estômago cheio, dane-se. Mas eu falei que são vários aspectos a serem puxados. Mas um deles é: que fermento que eu carrego na porção da minha vida. O fermento que eu coloco é um fermento que leveda para o bem ou para o mal. Que nós contribuímos. Meus irmãos, hoje eu fico até constrangido. Hoje eu me excedo um pouco. Alguém escutou ontem, se não foi ao vivo, no reprise eclesiástico? Quem levante a mão? Não, meu filho. Quem é casado aqui? Levante a mão. Levante a mão, por favor, eu sou meio ceguinho. E hoje, quem escutou? Quem vai escutar? Gente, eu disse hoje, casal, marido e mulher, Provérbios capítulo 5, é uma leitura para você fazer. É só um capítulo, são 23, se não me engano, versículos. Máximo 26, se eu falei a memória. Casais, leiam Provérbios capítulo 5. Mande para os novos casais e para os casais antigos. Meus irmãos, é uma porrada para cada lado. Eu até fiquei constrangido porque me excedi, mas foi a resposta de Deus para aquela mulher sofredora de hoje, que ligou lá de Sergipe, uma filha de Deus. Mas aí, qual o fermento dentro do casamento? Qual o fermento no relacionamento? O texto é claro: mulher que seja fiel ao seu marido, marido seja fiel à sua esposa. Mas não é só isso, depois ele vai mostrar: dar amor ao que é imoral. E aí vai por diante, a ponto de dizer: cuidado com a tua loucura, cuidado com os teus surtos, cuidado com você vai ser apanhado pela rede do seu próprio pecado, e você vai caminhar para a morte. E ali tem muita coisa, mas é o fermento. É isso que eu estou dizendo, que você tem dentro, você põe para fora, naturalmente. É nesse contexto que a gente tem que entender o Evangelho. Qual o nosso fermento, quais são os motivos de nossas brigas e o que ainda não aprendemos de Jesus. Como eu disse ontem, continuo hoje,
Nós começamos ontem a carta de Tiago. Já fizemos a leitura orante, mas nós temos a oportunidade, durante um tempo, ler aqui nas missas, dia após dia, a carta de Tiago. E ontem, Tiago, que é uma carta católica, eu expliquei ontem, fale para todos, nos falava sobre a importância, a carta de São Tiago de ontem, a importância de sermos íntegros, perfeitos, passarmos pelas provações na alegria, que a provação é o momento de provar a fé. E aí, esse foi minha homilia de ontem. Mas hoje, ele retoma um tema que nos diz claramente sobre o aspecto feliz quem suporta as provações. Quem passa pela provação com fé recebe a coroa da glória. Os apóstolos viveram isso. Repete o tema de que Deus não tenta ninguém, e nunca diga que Deus tenta. Deus nunca tenta. Deus ama e coloca a prova, é diferente. O fruto da quem provoca a tentação é o diabo, e é fruto da natureza da carne, da inclinação, da concupiscência, a natureza, traduzindo, do pecado. Meus queridos irmãos, não vos enganais, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e vem do Pai das luzes. De livre vontade Ele nos gerou para a palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Portanto, o Evangelho, aquilo que o Senhor faz com os discípulos, propõe para nós, repito, fermento, aprendizado, o que discutimos, motivo das nossas discórdias pessoais, familiares e o mundo. Deus quer que corrijamos, porque a vontade de Deus é nos fazer perfeitos. A primícia, primícia sempre das criaturas quer dizer o melhor, sem mancha, sem defeito, sem inclinação para o mal. Essa é a vontade de Deus. Nas próximas vontades de brigar dentro de casa, nas próximas brigas dentro das comunidades, das igrejas, das pastorais, faça a pergunta: vale a pena? Isso que está gerando brigas e discussão, valerá a pena o desgaste, a desunião, o contra-testemunho que eu darei? Venha derramar seu sangue redentor.